E aí, pessoas normais, tudo bem com vocês? Não quero saber, bora pular essa introdução chata e ir direto pra hora do salve. Lá vai um salve pra Tio Stark Baiano do Som. E lágrimas masculinas. Nossa, dessa vez foi só 2 salves. Não vou nem reclamar, e bora começar essa bagaça. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de One Piece? Episódio 8. Kizami. Recapitulando o final do episódio anterior. Eu e os Chapéus de Palha derrotamos Enel, o falso deus de Skypiea, e saímos de lá em um balão em formato de polvo. A história continua com o balão em formato de polvo se desprendendo do navio, fazendo ele cair do céu em alta velocidade. Quando Going Merry cai no mar, ele fica extremamente danificado, e o Usopp rapidamente vai reparar o navio, com cola e fica isolante, como é de costume, mas é claro que isso não iria ajudar muito, e por consequência, o Going Merry estava começando a afundar. Mas antes que os Chapéus de Palha entrassem em desespero pelo navio estar afundando, eu rapidamente uso os meus poderes para controlar as ondas abaixo do navio, fazendo ele não afundar. Nesse momento o Usopp dá um suspiro de alívio, pelo navio não ter afundado, e logo ele nos informa que havia uma ilha logo à frente, e que talvez lá tivesse algum carpinteiro para consertar o navio. Mas quando Luffy já ia dizer para desembarcarmos na ilha, eis que o Bunny diz: Pessoal, algo me diz que aquela ilha não é segura, e que se a gente for lá, iremos dar de cara com muita gente mal intencionada. Quando Bunny diz isso, todos com exceção de mim, começam a duvidar dele, e a Robin diz que a ilha logo à frente era segura, e Nami diz que precisávamos passar por ela antes de chegar a Long Tail. Mas eu digo: Pessoal, se eu fosse vocês, seguiria o conselho do Bunny, esse pressentimento dele é tão bom, que foi capaz de evitar a morte de 30 mil homens peixe, durante um ataque mal sucedido a Marineford. Ouvindo isso, os Chapéus de Palha aceitam o conselho de Bunny, e passam longe daquela ilha, indo em direção à próxima, que curiosamente era Water 7, a ilha da qual tem os melhores carpinteiros do mundo. A caminho de Water 7, o Usopp conseguiu minimizar os danos do navio, o suficiente para poder navegar tranquilamente, e como tava com muito tempo livre, eu voltei a ensinar Haki pros Chapéus de Palha, mas dessa vez com uma pequena diferença. Eu pulei do navio, e usei os poderes da minha fruta para mudar o estado químico da água, fazendo ela se solidificar, assim criando uma plataforma de gelo, de mais ou menos 5 metros quadrados, que estava agora acoplada ao Going Merry. Após criar essa plataforma, eu mando Luffy e Bunny lutarem, dizendo pro Bunny não se segurar, e arrebentar o Luffy na porrada, e assim é feito. Depois de um bom tempo de espancamento, Luffy estava quase morto de tanto apanhar, e num ato de pura força de vontade, ele ativa a Gear Second, que eu vou chamar de segunda marcha, já que falar os nomes em inglês é mó difícil. Depois que Luffy alcança essa transformação, ele acaba desmaiando, e eu o levo de volta ao navio, para Chopper tratar de seus ferimentos, embora eu pudesse curar ele na hora. Quando as coisas pareciam estar tranquilas, eis que o Going Merry do nada para, e as águas viram gelo puro. Com isso, eu já imaginando quem poderia ser, desço do navio, e dou de cara com Aokiji, um dos 3 almirantes. Sem muita demora, uma luta entre eu e o Aokiji se inicia, e para minha surpresa, por mais que o Aokiji não conseguisse me acertar com seus ataques de gelo, eu estava aos poucos ficando lento, já que eu meio que sou feito de água. Porém, eu começo a usar o meu Haki, me fazendo ter um aumento insano na velocidade, permitindo assim eu acertar o bucho do Aokiji com meu tridente, e como eu tava usando o Haki, mesmo o Aokiji sendo do tipo Logia, ele acaba tomando todo o dano do ataque, e sente uma dor inimaginável. E quando eu já ia finalizar o Aokiji, eis que o navio misterioso surge do nada, e uma série de projéteis explosivos são lançados contra o Aokiji, dando tempo do mesmo recuar e ir embora dali. Depois que Aokiji vai embora, aquele navio misterioso começa a se aproximar do Going Merry, quebrando facilmente todo o gelo que estava ao redor dele. Nisso os Chapéus de Palha já se preparam para um possível combate, mas quando Bunny vê a bandeira que estava no mastro mais alto daquele navio, ele na hora abre um sorriso e diz: Ora, parece que o grupo do Bagre veio fazer uma visita. E assim, de dentro daquele navio sai um homem-peixe, que tinha uma pele toda azul, usava um manto preto com nuvens vermelhas, e carregava uma espada bizarra nas costas. Ao ver aquele homem-peixe, Zoro na hora treme na base e diz: Não é possível, aquele lá é um dos melhores espadachins do mundo. Kizami Hoshigaki, mais conhecido como o Tubarão Assassino, ele é o 3º melhor espadachim do mundo. Kizami diz olhando para mim: Olha só, mestre, eu tô ficando famoso. Nesse momento, Zoro faz uma cara de dúvida e pergunta: O quê? Como assim, mestre? Quem é o seu mestre?
E assim Kizami tira um cartaz de procurado de seu manto, e nele estava a minha imagem, com a minha recompensa atual. Ao ver a minha recompensa, todos menos o Bami ficam de queixo caído, e eu na hora digo um pouco confuso. Ué, como assim? Porque a minha recompensa triplicou. Kizami responde. Meu senhor, por favor leia as letrinhas miúdas do seu cartaz. E assim eu leio o meu cartaz, e fico muito surpreso com a lista de crimes que eu cometi. Perturbação da ordem mundial, destruição de propriedade do governo mundial, ameaçou o governo mundial, matou um dos antigos almirantes, derrotou um exército de usuários de Akuma no Mi, e comanda uma terrível frota de navios pirata. Tendo lido isso, eu dou um leve suspiro e pergunto ao Kizami. Bagre, quantos vieram junto com você? Kizami responde. Eu e os outros Akatsukis, junto com o Pérola Negra. Robin pergunta. Como assim Akatsukis, e o que é esse Pérola Negra, e quem lançou aqueles explosivos? E Kizami responde. A Akatsuki é um grupo especial, composto pelos 10 melhores guerreiros do Mestre Poseidon, sendo que a maioria deles são homens-peixe, e atualmente eu sou o mais forte deles. O Pérola Negra, ele é basicamente o navio mais rápido da Grand Line, e bom, sobre os explosivos. Nesse momento, um loiro desce do Pérola Negra e vai na direção de Robin dizendo. Eu me chamo Deidara, e sou o responsável pelas bombas. Eu comi a Bombukami no Mi, com ela eu posso lançar a argila explosiva das minhas duas mãos, que por sinal tem bocas. Depois de uma curta conversa, nós continuamos indo caminho de Water 7, dessa vez com o pé. Raimini Shono Hatter. Tradução. Olá meus lindos. O produto de hoje com certeza irá deixá-los com água na boca. Apresento a vocês, o cachorro quente do Jonathan. E como vocês devem saber, a parte mais importante do cachorro quente é a salsicha. Mas olha só que maravilha, essa bela e radiante salsicha, tão grande, tão grossa, tão gostosa, tão suculenta, dá água na boca só de olhar. Eu adoraria dar uma mordida nela. Eu tô falando do cachorro quente, tá? E não do que vocês estão pensando, seus mente suja. Então gente, não percam mais tempo, vão imediatamente na rua da Vovó Zona, e por apenas R$1,50, provem da salsicha do Jonathan, eu mesma recomendo. Chegando em Water 7, eu e a Robin fomos atrás dos carpinteiros para consertar o Going Merry. Nami e o Sopiluf foram vender os dias que os caipianos nos deram, enquanto que o resto da tripulação ficou vigiando o navio. Daqui por diante ocorrem coisas bem parecidas com a história original. Após vender os dias, Nami e Luffy deixam o dinheiro que conseguiram com o Sop, mas pouco tempo depois ele é atacado por um grupo, chamado de Frank Family. E assim como na história original, o Sop acaba sendo roubado, e logo vai pedir ajuda a seus amigos, que da mesma forma arregaçam os safados na porrada, mas infelizmente eles não conseguem recuperar o dinheiro. Depois de um tempo se passar, eu e a Robin encontramos os melhores carpinteiros daquela ilha, e logo nos encontramos com os outros. Depois de uma rápida inspeção no Going Merry, os carpinteiros dizem que os danos no navio são irreparáveis, e que eles teriam que queimar aquele navio e construir outro. A diferença aqui é que por o Sop estar com a gente e ter ouvido essa notícia, ele começaria a insistir para os carpinteiros darem um jeito de consertar o navio, mas de nada adiantaria. E vendo que o Sop já ia ficar depressivo, eu pergunto aos carpinteiros se tinha alguém além deles que também consertasse navios, e assim eles me dizem onde eu poderia encontrar o Frank. Quando nós encontramos o Frank, ele nos trata muito mal, e durante uma conversa com ele, eu na hora penso. Peraí, aqueles que roubaram o Sop se chamavam Frank Family, então tem uma boa chance desse cara aqui ser o chefe daqueles caras, levando em conta esse jeito de vilão bosta. E assim, eu boto o Frank em genjutsu, fazendo ele revelar que mandou aqueles caras roubarem o Sop. Depois que o efeito do meu genjutsu acaba, eu aponto o meu tridente pro Frank e digo. Bandido bom é bandido morto. Mas quando eu já ia matar o Frank, ele diz de forma desesperada. Calma, calma, não fiquem irritados, eu posso consertar o navio de vocês de graça. Com isso eu desisto de matar o Frank, e assim como na história original, após examinar o navio, ele nos conta uma lenda, que dizia que quando um navio recebia muito carinho, e navegava por muito tempo no mar, ele poderia desenvolver uma espécie de alma, que às vezes poderia consertar o próprio navio. Nisso o Sop lembra daquela vez que ele acordou no meio da noite em Skypiea e viu um espectro consertando Going Merry. E quando Frank já ia dizer que um navio não tinha conserto, eis que eu dou uma ideia até que boa. O Frank iria construir um navio que pudesse navegar em todos os mares, e na construção, ele usaria os pedaços do Going Merry para que sua alma sempre estivesse conosco.
E assim, o Sop concorda com a minha ideia, e Frank começa a construir um novo navio para os Mugiwaras. Observação. Só pelo Sop ter concordado com isso, muita treta será evitada. Fim da observação. Com a ajuda de Usopp Bunny, Frank constrói o navio em apenas 4 horas, e assim como na história original, o nome do navio novo seria Sunny. Mas quando já íamos comemorar, Robin e Frank são sequestrados, e Kizami vem até nós dizendo: pessoal, vocês lembram daqueles carpinteiros de antes? Então, eu acabei de descobrir que eles fazem parte da CP9, e que estão levando Nico, Robin e Frank em um trem que anda sobre as águas, para uma ilha chamada de Enies Lobby, provavelmente para executar eles, já que o governo mundial tem a mania de matar todos aqueles que sabem sobre o século perdido, como é o caso da Robin. E quanto ao Frank, aquele lata velha, bom, é provável que tenham sequestrado ele só pelo fato dele ter sido aprendiz de um carpinteiro lendário, que construiu o navio de Gold Roger. Depois que o Kizami fala isso, Nami pergunta: o quê? Como é que você sabe de tudo isso, se aqueles dois só desapareceram há alguns minutos? Kizami responde: não subestime o poder da fofoca, garota. Depois dessa mini conversa, eu e todos os chapéus de palha entramos no Pérola Negra, no caso o meu navio, e Kakuzu, um dos Akatsukis, dá uma máscara de presente para o Usopp. Aqui vai uma curiosidade. Kakuzu comeu a Itukami no Mi, que dá ao usuário a capacidade de criar e manipular fios negros, além de também controlar 5 elementos, mas para isso ele tem que criar monstros voadores de fios, e consumir corações humanos de vez em quando. Voltando à história. Quando já íamos atrás do trem, a Frank Family se oferece para nos ajudar a resgatar o Frank, e como ajuda nunca é demais, nós todos fomos atrás daquele trem, para salvar Robin e Frank. E como foi dito lá no comecinho do vídeo, o Pérola Negra é o navio mais rápido da Grand Line, e por conta disso, nós conseguimos alcançar o trem, e o invadimos com sucesso. Daí por diante é quase tudo como na história original, com apenas uma diferença. Depois de derrotar quase todos os inimigos, e libertar o Frank, nós nos demos conta de uma coisa. A Robin não estava naquele trem, e provavelmente ela já estava chegando em Enies Lobby. Com isso, nós saímos daquele trem com o Frank, e fomos a toda velocidade para Enies Lobby, para salvar Nico Robin. E, rimou. Quando chegamos em Enies Lobby, tudo é igual à história original, com Luffy mandando Usopp incendiar a bandeira do governo mundial, e fazendo aquela icônica pergunta a Robin. Mas haveria apenas uma diferença aqui. Os chapéus de palha venceriam seus oponentes mais facilmente, já que todos eles sabiam usar haki, e os Akatsukis estariam massacrando todos os marinheiros dali, com o Kakuzu roubando corações, literalmente, o Kizami passando a peixeira, e o Deidara explodindo geral. Em um certo momento, Spandan, o diretor da CP9, acaba acidentalmente acionando o Booster Call, que é basicamente um bombardeio em massa contra uma ilha. E assim, vários navios da marinha surgem no horizonte, e disparam vários projéteis em Enies Lobby, fazendo a ilha ser completamente destruída. Diante de todo aquele bombardeio, nós começamos a correr até onde o Pérola Negra estava, mas para nossa surpresa, o navio havia se afastado bastante da costa, e como não tínhamos muito tempo sobrando, Bunny pula na água e se transforma em um rei do mar, e logo todos nós pulamos em cima dele, fazendo Bunny ser esmagado por meia tonelada de carne. Depois de um tempo nadando, Bunny alcança o Pérola Negra, e logo todos nós subimos nele e voltamos para Water 7. Chegando lá, nós comemoramos um pouco e fomos dormir, já que a maioria de nós estava cansado. No dia seguinte, quando já íamos embora, recebemos a visita de Monkey D. Garp, o avô de Luffy, e tudo é como na história original, com ele dizendo quem era o pai de Luffy, e o Luffy reencontrando Kobe, que agora estava um pouco mais alto. E assim como na história original, as novas recompensas dos Mugiwaras chegam, e Frank se junta aos chapéus de palha, por insistência da Frank Family. Mas quando eu já ia acompanhar Luffy em mais uma aventura, eis que o Dendenbushi de Kizami começa a falar. Senhor Kizami, a terceira divisão da frota acabou de descobrir algo, se possível, avise um mestre Poseidon que encontramos a ilha Senju, as coordenadas são altitude X, latitude X, e longitude X, estamos aguardando suas ordens. Quando ouço isso, eu digo pros Mugiwaras seguirem viagem sozinhos, que eu os encontraria de novo em breve. E assim, eu pego o Dendenbushi do Kizami e digo. Atenção, aqui quem fala é o Poseidon, vocês devem aguardar aí, eu irei pessoalmente comandar esse ataque. Dito isso, eu encerro a comunicação, embarco no Pérola Negra, e vou até onde estava a ilha Senju. Eu em meus pensamentos. Pai, mãe, esses malditos vão ser extintos, para que as almas dos Uchihas possam descansar em paz. Enquanto isso, em um lugar muito afastado dali,
Barba Branca e Shanks acabaram de colidir suas armas, fazendo o céu ser partido em dois. Enquanto isso, em Jaya, Barba Negra estava lutando contra Ace, e estava vencendo mesmo. E o vídeo vai ficando por aqui. O que será que vai acontecer no próximo episódio? Quais são os outros membros da Akatsuki e quais as suas habilidades? O que é essa tal Ilha Senju? Descubra tudo isso e muito mais no próximo episódio dessa série. Que o Deus Jabiroca os abençoe.